Uma cidade impenetrável, sitiada por 10 longos anos, deuses lutando ao lado de homens, heróis imortais e um cavalo de madeira que mudou o destino de uma civilização inteira. Nós crescemos ouvindo sobre a Guerra de Troia, Aquiles, Heitor, Helena, nomes que ecoam há mais de 3.000 anos. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. Quanto disso é apenas uma lenda incrível contada por Homero e quanto disso realmente aconteceu? Será que Troia existiu mesmo? Será que houve uma guerra mundial na Idade do Bronze? Ou será que tudo não passa de uma invenção poética? Hoje, nós vamos separar o mito da realidade. Vamos escavar as camadas da história, viajar até a Turquia moderna e descobrir o que a arqueologia tem a dizer sobre a maior guerra de todos os tempos. Fica comigo, porque a verdade pode ser ainda mais fascinante que a lenda. Para entender a Guerra de Troia, precisamos voltar no tempo, muito tempo. Estamos falando do final da Idade do Bronze, por volta de 1200 a.C. Esqueça a Grécia clássica dos filósofos de mármore branco que vemos nos filmes. O mundo aqui era mais bruto, mais visceral. De um lado, tínhamos os micênicos, os ancestrais dos gregos. Eles eram guerreiros, construtores de palácios, fortalezas e navegadores ambiciosos. Do outro lado do mar Egeu, na entrada estratégica do Estreito de Dardanelos, ficava uma cidade poderosa e rica, uma cidade que controlava as rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Essa cidade era Wilusa, como os hititas a chamavam, ou, como nós a conhecemos, Troia. A localização de Troia era perfeita. Quem controlava aquela passagem controlava o dinheiro e o comércio. E, onde há muito dinheiro e poder em jogo, o conflito é inevitável. Mas, segundo os poetas, não foi a economia que começou essa guerra, foi a paixão. Segundo a mitologia, tudo começou não em um campo de batalha, mas em um casamento. E com uma simples fruta. Eris, a deusa da discórdia, não foi convidada para uma festa no Olimpo e, vingativa, lançou uma maçã de ouro com a inscrição para a mais bela. Isso iniciou uma disputa divina entre Hera, Atena e Afrodite. E quem teve que decidir a vencedora? Um príncipe mortal de Troia chamado Paris. Cada deus ofereceu um suborno, mas Afrodite ofereceu algo irresistível. O amor da mulher mais bonita do mundo. Paris aceitou, deu a maçã a ela e ganhou o amor de Helena. O problema? Helena já era casada, e não com qualquer um, mas com Menelau, o rei de Esparta. Quando Paris levou Helena para Troia, seja por amor ou sequestro, dependendo da versão, ele não apenas roubou uma rainha, ele insultou a honra de toda a Grécia. Agamenon, irmão de Menelau e rei de Micenas, viu ali a oportunidade perfeita. Ele uniu os reis gregos sob uma única bandeira. Dizem que uma frota de 1.000 navios cruzou o mar Egeu. 1.000 navios. Imagine a cena no horizonte. Eles não estavam indo apenas buscar Helena. Eles estavam indo para apagar Troia do mapa. A guerra não foi rápida. Segundo a Ilíada de Homero, o cerco durou 10 anos. 10 anos de acampamentos na praia, de doenças, de saudades de casa e de batalhas sangrentas nas planícies poeirentas diante das muralhas de Troia. E é aqui que entram os personagens que tornam essa história imortal. Do lado grego, tínhamos Aquiles, o maior de todos os guerreiros, praticamente invulnerável, exceto pelo seu famoso calcanhar. Ele era uma máquina de combate, mas movido pela fúria e pelo orgulho. Tivemos também Odisseu, ou Ulisses, o estrategista, o homem que pensava antes de agir. Do lado de Troia, o herói era outro, Heitor. Diferente de Aquiles, que lutava pela glória pessoal, Heitor lutava para proteger sua família, seu filho e seu povo. Ele é, talvez, a figura mais nobre de toda a guerra. O clímax desse conflito pessoal acontece quando Heitor mata Patroclo, o companheiro mais próximo de Aquiles. A dor de Aquiles se transforma em uma raiva incontrolável. Ele volta para a batalha, caça Heitor e o mata em um duelo lendário diante dos portões da cidade.
Mas a morte de Heitor não significou o fim de Troia. As muralhas continuavam de pé. A força bruta não estava funcionando. Era preciso algo mais. Vocês conhecem o final. Os gregos fingem desistir, queimam seus acampamentos e partem, deixando para trás apenas um gigantesco cavalo de madeira como uma suposta oferenda a Atena. Os troianos, acreditando na vitória, trazem o cavalo para dentro da cidade. Comemoram, bebem e dormem. E na calada da noite, o alçapão se abre. Odisseu e a elite dos soldados gregos descem, abrem os portões e o exército, que havia voltado sorrateiramente, invade. Troia cai, a cidade é incendiada, seus heróis mortos, suas mulheres escravizadas. Mas aqui entra a parte interessante para nós, investigadores da história. O cavalo de Troia existiu mesmo? Muitos historiadores acreditam que o cavalo pode ser uma metáfora. Alguns sugerem que ele representa um ariete de cerco coberto com peles de cavalo úmidas para não pegar fogo. Outros teóricos levantam a hipótese de que o cavalo seria uma referência a Poseidon, o deus dos terremotos, sugerindo que um terremoto natural pode ter derrubado as muralhas, permitindo a invasão grega. Seja um animal de madeira, uma máquina de guerra ou um desastre natural, o resultado foi o mesmo: a destruição total. Por séculos, estudiosos acreditavam que tudo isso era pura ficção. Troia era como Atlântida, um lugar que só existia na imaginação. Até que, no final do século XIX, um rico empresário alemão e arqueólogo amador chamado Heinrich Schliemann decidiu que ia provar que Homero estava falando a verdade. Com a Ilíada em uma mão e uma pá na outra, ele foi para a Turquia, para uma colina chamada Hisarlik. E o que ele encontrou lá chocou o mundo. Ele não encontrou uma cidade, ele encontrou várias. Troia não foi destruída uma vez, ela foi construída, destruída e reconstruída repetidamente ao longo de milênios. Os arqueólogos identificaram pelo menos 9 camadas principais, uma em cima da outra, como um bolo de aniversário histórico. Schliemann, em sua pressa e falta de técnica, acabou escavando fundo demais e danificando muitas evidências, mas ele provou o ponto principal: Troia era real. Hoje, os arqueólogos focam na camada chamada Troia 7A. Essa camada data de cerca de 1250 a.C. a 1180 a.C. E adivinhem, ela mostra sinais claros de destruição por fogo, corpos não sepultados nas ruas e pontas de flechas cravadas nas muralhas. Tudo indica que houve sim uma grande guerra ali naquela época. Talvez não por causa de Helena, mas por controle comercial, disputas de poder entre os hititas e os micênicos. A lenda tem um coração de verdade. A Guerra de Troia é mais do que um evento histórico ou um mito. Ela é a fundação da narrativa ocidental. Ela nos deu expressões que usamos até hoje: calcanhar de Aquiles, presente de grego ou Odisseia. Ela nos ensina sobre a fragilidade das civilizações. Uma cidade que parecia eterna pode cair em uma única noite. Ela nos fala sobre a honra, sobre a loucura da guerra e sobre o custo humano da ambição. Seja nas ruínas queimadas de Sarlik ou nos versos imortais de Homero, Troia continua viva. Ela nos lembra que por trás de cada grande lenda existe quase sempre uma semente de verdade esperando para ser descoberta. E você? Acha que foi o amor por Helena ou a disputa por rotas comerciais que realmente causou a queda de Troia? Deixe a sua teoria aqui nos comentários. Se você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais história para vocês. Se inscreve e ativa o sininho para não perder a nossa próxima aventura arqueológica. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.